Onde o fogo não se apaga. May Sinclair. Não havia ninguém no pomar. Harriet Lade abriu o portão de ferro com muito cuidado e adentrou o campo. Deslizou o trinco na fechadura sem fazer o menor ruído. Do portão do pomar expandia-se uma trilha até os degraus sob o sabugueiro. George Warren estava à sua espera. Anos depois, sempre que se lembrava de George Warren, sentiu o aroma doce e cálido das flores de sabugueiro. Anos depois, sempre que sentiu o aroma das flores de sabugueiro, via George Warren, com seu rosto belo e delicado como o de um poeta ou músico. Seus olhos azuis bem escuros e seu impecável cabelo castanho. Ele era tenente naval. No dia anterior, ele a pedira em casamento, e ela aceitara. Mas seu pai não consentira, e ela estava indo dar a notícia e se despedir dele. Seu navio partia no dia seguinte. Ele ficou impaciente e agitado. Não se conformava que algo pudesse arruinar a felicidade deles, que algo indesejável pudesse lhes acontecer. E agora? Indagou. Ele é terrível, George. Não vai consentir. Diz que somos muito jovens. Fiz 20 em agosto passado, defendeu-se ele, ofendido. E eu vou fazer 17 em setembro. Estamos em junho. Já estamos velhos, francamente. Quanto tempo ele quer nos fazer esperar? 3 anos. 3 anos até podermos ficar noivos? Até lá já estaremos mortos. Tentando lhe transmitir uma sensação de segurança, ela o abraçou. Ao se beijarem, o aroma doce e cálido das flores de sabugueiro se mesclou aos beijos. Permaneceram sob a árvore, enlaçados, juntos. No relógio da aldeia bateram as 7 horas e o som se propagou pelos campos amarelos de mostarda. Ouviram um gongo soando dentro da casa. Preciso ir, meu querido, disse ela. Fique um pouco mais, 5 minutos. Ele a apertou contra o peito. Durou 5 minutos. E mais 5. Depois saiu em disparada para a estação, enquanto Harriet voltava pelo campo, caminhando devagar e lutando contra as lágrimas. Em 3 meses ele estará de volta, dizia para si mesma. Consigo sobreviver a 3 meses. Mas ele não voltou nunca mais. Havia algo de errado com os motores de seu navio, o Alexandra. 3 semanas depois de partir, a embarcação afundou no Mediterrâneo, levando George consigo. Harriet então pensou que não se importava mais em morrer. Sentia que morreria em breve, pois não podia viver sem ele. 5 anos se passaram. 2 fileiras de faias se estendiam ao longo do parque, com uma ampla trilha esverdeada entre elas. Quando se chegava no meio do caminho, a senda se bifurcava formando uma cruz, e ao fim da ramificação, à direita, havia um pavilhão de estuque branco com colunas e frontão de 3 pontas, como um templo grego. Ao fim da ramificação esquerda, ficava a entrada a oeste do parque, com portões duplos e uma porta lateral. Harriet, sentada em um banco de pedra na parte de trás do pavilhão, poderia ver Stephen Phillpotts assim que ele entrasse pela porta lateral. Ele tinha lhe pedido que o esperasse lá. Era o local que sempre escolhia para ler seus poemas em voz alta. Os poemas eram um pretexto. Ela sabia o que ele ia dizer e qual seria sua resposta. Havia sabugueiros em flor na parte de trás do pavilhão, o que fez Harriet se lembrar de George Warren. Pensou que George estava mais perto dela agora do que jamais poderia se fosse vivo. Se porventura se casasse com Stephen, não estaria sendo infiel, porque o amava com outra parte de si. Stephen não tomaria o lugar de George. Ela amava Stephen com a alma, de um modo mais espiritual. Ainda assim, seu corpo estremeceu quando a porta se abriu e o rapaz veio caminhando em sua direção pela trilha sob as faias. Ela o amava,
Amava sua silhueta esguia, seu jeito taciturno e sua palidez quase anêmica. O brilho intelectual reluzindo em seus olhos negros, o modo como afastava os cabelos escuros da testa, seu andar na ponta dos pés, como se suspenso por asas. Quando Stephen se sentou ao seu lado, ela notou que as mãos dele tremiam. Sentiu que seu momento estava chegando, estava prestes a acontecer. Quis vê-la a sós porque preciso lhe dizer uma coisa. Não sei bem como começar. Ela entreabriu os lábios. Estava levemente ofegante. Já falei para você sobre Sybil Foster? Não, Stephen. Acho que nunca me mencionou, gaguejou ela. Bem, não pretendia, até ter certeza. Só fiquei sabendo ontem. O quê? Ora, que ela aceitou se casar comigo. Ah, Harriet, você não faz ideia do que é estar plenamente feliz. Ela fazia. Experimentar a sensação fazia poucos instantes, antes de ele contar do noivado. Ficou sentada ao lado dele, dura como uma pedra, escutando seu discurso apaixonado e ouvindo sua própria voz dizer que estava feliz por ele. 10 anos se passaram. Harriet Lake estava na sala de estar de uma pequena casa em Maida Vale. Morava lá desde a morte do pai, 2 anos antes. Estava inquieta. Não despregava os olhos do relógio para ver se já eram 4 horas, o horário que marcara com Oscar Wade. Não tinha certeza se ele viria, depois de tê-lo mandado embora na véspera. Agora se perguntava por que, se o mandara embora no dia anterior, deixara que voltasse. Seus motivos não eram de todo claros. Se de fato falara sério, não deveria deixá-lo voltar. Nunca mais. Explicara-se com o máximo de clareza. Conseguia se ver sentada, bem ereta na cadeira, como se elevada por uma fervorosa integridade, com ele à sua frente, de cabeça baixa, envergonhado e abatido. Podia ouvir o tremor em sua voz enquanto repetia que não dava mais, que não aguentava mais, que ele precisava perceber que ela não estava mais suportando, que não, nada faria mudar de ideia. Não podia esquecer que ele tinha uma esposa que devia pensar em Muriel. Ao que ele respondeu acalorado: Isso não, está mais do que terminado. Só moramos juntos para manter as aparências. E ela, muito serena, com tremenda dignidade: E é também pelas aparências, Oscar, que não devemos mais nos ver. Por favor, vá embora. Está falando sério? Estou. Não devemos nos ver nunca mais. E ele foi embora, envergonhado e abatido. Conseguia vê-lo preparando-se para receber o golpe. Sentiu pena dele. Admoestou-se, dizendo que tinha sido dura demais, sem necessidade. Por que não podiam se ver mais, agora que lhe impusera limites? Até então, nunca haviam conversado direito sobre o assunto. Podia pedir que ele esquecesse o que lhe dissera. Assim, podiam continuar a ser apenas amigos, como se nada tivesse acontecido. O relógio marcou 4 horas. 4:30. 5. Tinha terminado seu chá e não esperava mais que ele fosse vir quando, um pouco antes das 6, Oscar apareceu. Chegou como das outras vezes, com seu andar contido, deliberado e atento, seu ar confiante que sugeria certa arrogância contida, erguendo seus largos ombros. Tinha cerca de 40 anos, era corpulento e alto, com o tronco estreito e o pescoço curto. Era bonito, com traços retos e delicados que se assentavam com harmonia no rosto quadrado e com o tom corado de suas faces. As pontas do bem aparado bigode castanho avermelhado encobriam seu lábio superior. Os olhos ávidos, também castanho avermelhados, faiscavam como os de um animal. Gostava de pensar nele quando não o tinha por perto, mas sempre que o via, sentia um leve choque. Fisicamente, estava muito longe do seu ideal de beleza. Bem diferente de George Warren e Stephen. Philpotts. Ele se sentou de frente para ela.
Fez-se um silêncio constrangedor, quebrado por Oscar Wade. Bem, Harriet, você disse que eu podia vir? Ele parecia estar transferindo a responsabilidade para ela. Imagino que tenha me perdoado, supôs. Sim, Oscar, eu perdoei. Ele disse que ela deveria demonstrar que estava tudo bem, saindo para jantar naquela noite. Não conseguiu pensar em uma desculpa para recusar o convite. Aceitou. Ele a levou a um restaurante no Sorro. Oscar Wade comia bem, de modo quase extravagante, demorando-se com deleite em cada prato. Ela apreciava seu apetite. Não tinha nenhum vício. Ao fim do jantar, adivinhou o que devia estar se passando pela mente dele, a julgar pelo rubor de suas faces e seu silêncio envergonhado. Mas, ao levá-la de volta para casa, despediu-se no portão. Pensara melhor, mudara de ideia. Ela não sabia se sentia alívio ou decepção. Bancara a virtuosa exaltada e se orgulhara de si mesma, mas sua alegria foi desaparecendo nas semanas seguintes. Desistira de Oscar Wade porque não queria tanto assim. Agora o desejava, furiosa e perversamente, só porque o deixara. Embora estivesse muito longe de seu ideal, não conseguia mais viver sem ele. Jantaram juntos diversas vezes, até ela passar a conhecer o restaurante Schnebel's de cor. As paredes brancas com ornamentos dourados, o acabamento imitando folhas de ouro no topo das colunas brancas. Os macios tapetes turcos, azuis e vermelhos. As grandes almofadas de veludo carmesim que grudavam nas suas saias. O brilho da prata e do cristal reluzindo nos inúmeros círculos brancos das mesas. E os rostos dos clientes, corados, pálidos, rosados, morenos, lívidos e pálidos, distorcidos e exaltados. As bocas retorcidas enquanto comiam. As lâmpadas que os iluminavam, o reflexo das cortinas vermelhas onduladas. Tudo cintilando em um ar espesso, manchado pela iluminação vermelha como o vinho tinge a água.